Olá pessoal, voltando aqui muito rápido, né, para a gente concluir o que falta para a nossa primeira prova, né? Hoje nós vamos falar das substituições, né? É a conclusão do conteúdo, né, da unidade. E antes de falar nas substituições propriamente, eu preciso falar de uma característica que uma função pode ter, que é necessário a gente saber identificar. Né? Eu estou falando aqui das funções que são homogêneas. O que vem a ser uma função homogênea? Eu vou dar aqui a definição formal, mas vocês vão perceber que identificar que é homogêneo ou não é muito simples, muito fácil e muito provavelmente vocês não vão precisar dessa definição que está aí. Tá bom? Então a gente vai dizer que ela é homogênea e essa homogeneidade tem um grau, o grau alfa, se, né, nas duas variáveis eu trocar cada uma por um tx, veja, eu vou inserir um t na primeira, um t na segunda, multiplicando, tá? E aí, ao reestruturar a expressão, esse t possa ser posto em evidência com t elevado a alfa. Se isso for possível, né? E ao pôr em evidência você encontra novamente a expressão do f, significa que a sua função é homogênea, e o alfa que aparece em cima é o grau de homogeneidade dessa função. Um exemplo. Veja só essa função aí, x ao cubo mais 2x ao quadrado y. Eu não levantei, não falei, mas isso é para função de duas variáveis, tá? Eu acredito que dá para definir para várias variáveis também, mas do nosso interesse só duas. Então, pega aí a sua função, x ao cubo mais 2x ao quadrado y, e aí você vai trocar x por tx, y por ty, e ver o que dá. Né? Então você faz as continhas aí, vê que aparece um t ao cubo no primeiro termo, vê que no segundo termo aparece um t quadrado e um t, que dá t ao cubo também, põe o t ao cubo em evidência, e o que ficou dentro do parênteses é exatamente a expressão da função f, ou seja, o t saiu como t ao cubo. Né? Significa que essa função ela é homogênea e ela tem grau de homogeneidade, né? Grau alfa, grau 3, perdão. 3. Ok? Veja um exemplo de uma que não é. Veja que eu só estou pegando a anterior e acrescentei o 1. Então, se você fizer a mesma brincadeira, você vai ver que não é possível colocar um t ao cubo em evidência no primeiro e no segundo termo, mas o terceiro não rola. Então, isso não dá o que acontece, o que aconteceu no primeiro exemplo. Então, ela não é homogênea. Tá certo? É muito fácil, muito simples você perceber o que vem a ser, então, homogeneidade. Né? Homogeneidade é o seguinte, veja se vocês conseguem captar a minha percepção. Dizer que ela é homogênea de grau 3 significa que cada termo, na sua expressão, possui grau e é do mesmo grau. Agora veja, é necessário você conseguir captar o que vem a ser grau. Tá? Então veja, x ao cubo é simples você interpretar que o grau de x ao cubo é 3. Agora, x ao quadrado y. O x ao quadrado tem grau 2 e o y tem grau 1. E quando você multiplica coisas, né, o grau se soma. É preciso ter essa percepção aí. Tá certo? Então, se você conseguiu ter essa percepção, o primeiro termo, no exemplo inicial, x ao cubo, tem grau 3. O segundo termo tem grau 3 também. Então, todos os termos têm grau 3, então ela é homogênea de grau 3. O segundo exemplo, o primeiro termo, x ao cubo, tem grau 3? Tem. O segundo tem grau 3, 3. E o terceiro tem grau 0. Ele não tem grau. Então, se a gente estivesse perguntando somente qual é o grau da expressão, o grau da expressão é 3. É como determinar o grau de polinômio. Você pega o grau maior. Só que olhar se é homogênea é diferente. É homogênea é dizer, ó, todos os termos têm o mesmo grau. E não é na variável x ou na variável y. É monômio por monômio, somando os graus quando elas estão se multiplicando. Show?
Se você conseguiu perceber isso, entender essa brincadeira, então você, você vai, essa definição aí, ela vai ser praticamente não utilizada. Nós não vamos usar em momento algum. Tá? Eu vou olhar, qual é o meu interesse? Na próxima, veja só. Deixa eu colocar lá, que eu tenho a mania de colocar o carro na frente dos bois. Nosso interesse é o seguinte, olha, a definição diz o quê? Uma equação diferencial ordinária, escrita nessa forma que está aí, ela vai ganhar o nome de homogênea se o M for homogêneo, o N for homogêneo e as duas forem homogêneas no mesmo grau. Aí, tá certo? Será uma equação homogênea. Um cuidado aqui é que mais na frente a gente vai falar novamente de equações homogêneas e não homogêneas, e o homogêneo de lá não tem nada a ver com esse homogêneo daqui. Tá? Essa nomenclatura homogênea que nós estamos falando aqui só serve para equações diferenciais ordinárias escritas nessa forma aí. M dx, n dy igual a zero. Tem equação diferencial ordinária escrita do outro modelo. E o cara falou de homogêneo, ele está se referindo ao homogêneo que vai vir lá na frente. Não é desse aqui não. Tá bom? Aí, e já aqui, se ele, a equação está escrita com esse igual a zero aí, dizer que é homogêneo, só se enquadra nesse sentido que eu estou falando, porque você vai ver mais na frente que chamar uma equação de homogênea é quando o lado direito é igual a zero. Então, lá na frente, as nossas equações podem ser igual a zero ou diferente de zero. Já aqui não, aqui sempre vai ser zero. Eu falei na aula passada, né? Escrito dessa forma, o lado direito é sempre zero. Não tem como ser diferente, porque não seria EDO. Não é? Estão lembrados? Então, esse homogêneo que eu estou falando aqui só se enquadra para esse tipo de equação. E quando você fala homogêneo aqui, você está falando disso. Não é o outro. Ou seja, se você captou a mensagem, esse homogêneo só cabe aqui e o homogêneo de lá só cabe lá. Não cabe aqui. Então, há uma distinção, né? As palavras, eu acho que eles poderiam ter sido criativos e ter dito, usado outro nome, né? Não sei lá. Mas veja que o homogêneo aqui, se você entendeu o que eu falei no slide anterior, você vai entender por que a palavra homogêneo. Homogêneo significa, cada termo tem o mesmo grau. Faz sentido, né? Homogêneo. Tudo bem? Então veja, se você conseguiu captar a mensagem do que eu falei, então detectar se é homogêneo, você vai olhar para o M e vai dizer, todos os termos estão com grau 2. O N, todos os termos estão com grau 2 também, então é homogêneo. Acabou-se. Não precisa você provar para mim que é homogêneo ou deixa de ser homogêneo. Porque você vai fazer uma coisa. Você vai pegar uma equação escrita nessa forma. Veja só qual é a ideia. Desconfia de quê? Qual a primeira desconfiança? Eu vou desconfiar que ela seja exata. Aí você testa. Não, não deu exata. Qual é o segundo passo? Aí eu vou desconfiar que possa ser possível transformar ela numa exata. Aí você tenta, né? Tentou encontrar a função mi, não achou, então não é possível tornar ela exata. Aí você tem agora uma terceira tentativa, né? Que só vai ser válido, esse método que eu vou falar para você agora, se ela for homogênea. Aí você pega, olha, já tentei ver se é exata, não é, já tentei ver se transforma, não, exata, não transforma, então eu vou olhar se é homogênea. É homogênea? Então eu vou aplicar a terceira tentativa que o professor falou lá. Qual é essa terceira tentativa? É uma mudança de variável. Tá bom? Veja que a equação estando escrita nessa forma, você tem três saídas para tentar antes de desistir dela. Tá? Então, veja lá. No que vai consistir o método, né? Você pegou a sua EDO, olhou lá o M, olhou o N e percebeu que são homogêneos. Tá bom? Aí, você vai fazer o seguinte, né? Se o M for homogêneo, significa que eu posso escrever o x como x vezes 1 e o y como x vezes y sobre x. Vê se vocês concordam. Tá?
E da homogeneidade, veja, tudo que aparece multiplicando o x e multiplicando o y vai sair de dentro da expressão elevado a alfa. Né? Vem do fato de ser homogêneo de grau alfa. Então esse x que está aí dentro vai sair como x elevado a alfa, né? M de xy. Uma pergunta que vocês poderiam estar fazendo, você poderia fazer também com o y, né? Pode. Tá? Eu estou fazendo aqui com o x, não vou fazer com o y, porque é exatamente a mesma coisa. E essa ideia aqui consiste no método, mas você vai ver que quando a gente for fazer, a gente vai fazer isso de forma implícita e você vai ver que isso parece que não foi feito. Então, eu quero que você entenda, mas na hora de usar, você vai parecer que você está fazendo outra coisa. Vai parecer que você não está usando isso daqui. Tá bom? Mas, por favor, tenta entender. O x vai sair daí como x elevado a alfa, e o m vai ficar m de 1 y sobre x. Tá bom? Professor, não estou entendendo o que você fez aí não. Veja, olha para esse m e esse parênteses grande aí, e olha para o m aqui na definição, a expressão que tem, ó, m de tx, ty vai ser igual a t elevado a alfa, m de xy. Significa que um t que apareça multiplicando o x e o y, ele sai elevado a um grau alfa. É isso que está dizendo ali. É isso que me permite fazer, sabendo que a função seja homogênea de grau alfa. O que eu fiz? Eu fiz aqui aparecer um x na coordenada x, que já era x, né? E fiz aparecer um x na coordenada y, botando uma evidência. Veja que o x cancela com o x, então na verdade o que eu tenho só uma... Como é que se diz? É um truque matemático. Tá? Ficou esse x elevado a alfa aí, e o m ficou 1, e a segunda coordenada y sobre x. Aí você faz essa mesma brincadeira para o n, eu não vou fazer, você pode fazer também, vai ficar dessa forma aí. Pega essa escrita para o m, pega essa escrita para o n e volta na equação diferencial. Vai ficar x elevado a alfa, m1, y sobre x, dx, né? O x elevado a alfa, de novo, n. Significa que eu posso colocar esse x elevado a alfa em evidência, tá bom? Significa, portanto, que olha, você tem um produto, x elevado a alfa, vezes um catatalzão bem grande. Se esse produto dá zero, é porque ou um é zero, ou o outro vem a ser zero. Como o x aí, eu estou falando não é de um x só, é de vários, né? Resulta que o cara que está entre colchetes é ele que tem que se dar zero. Tá certo? Então, você tem agora a nova escrita para a sua EDO. Ela é uma EDO equivalente, ou seja, a solução dessa bichinha que está aí é a mesma solução da que você tinha antes. Ah, professor, eu não estou entendendo. O que você fez? Porque o senhor está só reescrevendo a equação. Eu agora vou me aproveitar de uma coisa que está acontecendo aí. Olha. Você tem eu vou fazer uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável? Eu vou criar uma variável chamada u. Esse u vai ser y sobre x. É justamente esse cidadão que está em evidência na equação. Ele está aparecendo no primeiro termo, está aparecendo no segundo termo. Eu destaquei ele aí como dentro de um retângulozinho aí para você ver. Tá? E isso me dá a mudança de variável que eu quero fazer. Né? A mudança de variável, ela não vai surgir para você assim... você vai ter um toque de gênio ou vai ter que sonhar uma coisa bem genial e tal. Não, ela vai ficar na sua cara. Ela vai ficar bem evidente e você só vai fazer, olha, eu vou escolher essa mudança de variável. Aqui, tá bom. Tá bom? Do jeito que está aí, ela está na cara, y sobre x aparece duas vezes, então é você, cidadão, que vai ser a minha mudança de variável. Então, você pegou e disse, olha, u vai ser y sobre x. Veja o que você está fazendo. Na verdade, o que você está fazendo eu estou abandonando o y, né? E no lugar do y vai entrar um ux. Então, quando você reescrever a sua equação, não haverá mais y. Nela, você terá as variáveis u e as variáveis x.
você vai ter uma nova equação. E se essa nova equação puder ser resolvida, o que você vai encontrar como resposta, como solução, vai ser uma função u que depende de x. O que você vai fazer? Quando você tiver essa resposta na mão, você volta o u para a variável y. Então você vai trocar onde tiver u, você vai trocar por y sobre x. E aí você voltou para uma solução nas variáveis x e y. Isso é um procedimento muito parecido com a mudança de variável para as integrais. Não vai ter nenhum passo mirabolante aqui, não. Bom, fiz a escolha. Qual é o próximo passo quando você faz uma mudança de variável, né? No integral? Qual é o próximo passo? Antes de ir para a integral, antes de substituir. Na integral tem um dx lá, você tem que dizer o que é esse dx, não é isso? Então, se você está abandonando, você está criando uma nova variável, e essa variável vem assim, você está abandonando o y. Significa que onde tem dy, vai ter que desaparecer também. Não é? Então, você vai pegar essa sua expressão e vai tentar deduzir quem é o dy, porque você vai precisar dele também. Tá? O dx, não, o dx não precisa não, porque o x continua. Eu estou abandonando o y. Tá bom? Então, veja como y é um produto, u vezes x, você vai usar a regra do produto. O dy vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Reordena aí. Ficou x du mais u dx. Pronto, você volta agora na sua equação. Onde tiver y sobre x, você vai trocar por u. Onde tiver dy, você vai trocar por x du mais u dx. E com isso, você vai ter uma nova expressão que vai depender somente de x e de u. Então vai ficar m de 1u dx. O dx pode ficar, eu não estou mexendo no x. N de 1u. Aí o dy você trocou, né? X du mais u dx igual a zero. O que eu vou fazer agora? Perceba que o dx está aparecendo em dois lugares diferentes. Eu vou agrupar o dx. Tá? E vou agrupar, se aparecesse o du, eu ia agrupar também. Né? E aí essa expressão vai ficar assim. Ó. Faça aí no lápis, devagarzinho. Tá bom? Abra todos os termos, depois junte novamente, colocando em evidência o dx, tá? E o du. Ficamos nessa brincadeira aí. Tá? Um negócio, você deve estar tendo calafrios, né? As pernas devem estar tremendo, corre tal, mas olha só, eu posso fazer isso aí. Tentem entender o que foi que eu fiz. Primeiro, eu passei o termo que tem o dx para um lado, o termo que tem o du para o outro lado. Depois eu percebi que o x que está multiplicando o n e 1, né, ele pode vir para o lado do x. Ou seja, isso que você tem aí é uma EDO separável. E se ela é separável, o método acaba aqui. Tá certo? Já sabemos resolver equações separáveis. Tá bom? Professor, eu tremi agora. Volta o vídeo, vê devagarzinho. De novo. Tá bom? Então, olha só. Vamos fazer um exercício, um exemplo. Tá bom? Professor, ainda estou aqui, a orelhas está quente ainda, né? O que você vai fazer? Tá aí a sua equação diferencial. Você desconfiou que era exata. Foi lá e viu que não era. Tá? Qual é o próximo passo? Aí você pegou e tentou transformar ela numa exata. Não consegui. Não. Quando eu faço lá o discriminante que o senhor ensinou, nem fica dependendo de x só, nem fica dependendo só de y, então não dá para transformar numa exata. Então tentei a segunda. Qual é a terceira tentativa? Aí você vai olhar, né, para o m e o n e ver se eles são homogêneos. Aí veja, lembra que eu falei que dá para você perceber isso tranquilamente? Vê o teu m, é x ao quadrado mais y ao quadrado. Tem grau 2. Os dois termos. Quem é o n? É x ao quadrado menos xy. Tem grau 2 também. Nos dois termos. Então são homogêneos. Então, eu posso
tentar resolver essa equação fazendo uma mudança de variável. E aí, veja, né? Tá aí. O que eu vou fazer? Lembra que eu falei que assim, não se preocupe com isso aqui não, porque a gente vai fazer, mas vai parecer que não fez? Vai estar implícito e no final das contas você vai ter feito e aparentemente não fez? Veja, se você percebeu que essa EDO ela é homogênea de grau 2, você vai fazer uma escolha. Você vai colocar em evidência x ao quadrado ou y ao quadrado. Por que quadrado, professor? Porque ela é homogênea de grau 2. Suponha que você tivesse percebido que ela é homogênea de grau 3. Então você ia colocar um x ao cubo em evidência. Ou um y ao cubo, que vem em evidência, da sua escolha. Professor, como é que eu vou fazer para perceber se é melhor botar o x ao quadrado ou o y ao quadrado? Aí não tem como. O que faz o x, a diferença que há entre colocar o x ao quadrado em evidência ou o y ao quadrado em evidência, você só vai saber quando o método chegar na integral lá no final. É isso que faz uma escolha ser melhor do que a outra. Entendeu? Não tenho como dizer de antemão, se você escolher x ao quadrado, a integral que vai aparecer lá no final vai ser mais difícil do que essa se você escolher o y ao quadrado. Não tem. Não tem. Você vai fazer uma escolha, vai chegar lá na frente, vai ter uma equação diferencial. Se você souber resolver, vai embora. Resolva. Se não souber, não tem saída para essa integral de jeito nenhum, aí você volta, tenta colocar o y ao quadrado em evidência. Não tenho outra alternativa para fornecer não para vocês. Tá? É o melhor que pode ser feito, é isso aí. Tá ok? Nem mesmo você fazendo milhões de equações diferenciais não vai te trazer um know-how, assim, um conhecimento prévio para que você saiba de antemão, se eu fizer assim vai ser melhor lá na frente. Não tem. Não tem. Em algumas coisas na matemática é possível, mas nesse daqui não é. Então você vai ter que escolher um e ir até o final. Se a integral for algo que você possa resolver, resolve. Se não for, aí você volta, tenta outra, vê onde chegou e acabou. Tá bom? Então, veja, a gente vai sempre começar tentando o x ao quadrado. A escolha pelo x. Tá? Se for homogênea de grau 2, x ao quadrado. Se for homogênea de grau 3, x ao cubo. Se for homogênea de grau n, x elevado a n, você tenta botar ela em evidência. Tá? Como nós estamos numa homogênea de grau 2, eu vou colocar um x ao quadrado em evidência. Veja aí se vocês conseguem captar o que foi que eu fiz. No primeiro termo tem um x ao quadrado, fica 1. No segundo termo vai ficar y ao quadrado sobre x ao quadrado, já coloquei o quadrado em cima. No n, coloquei o x ao quadrado em evidência novamente, ficou 1. E no outro ficou menos y sobre x. Vê se vocês conferem. Estou só brincando de pôr em evidência, que eu espero que seja algo natural para vocês. Tá? Como é que eu faço para saber se eu acertei aí essa evidência que eu tentei fazer? Multiplica de volta, tem que gerar os termos que estavam antes. Tá bom? Bom, como tem um x ao quadrado no primeiro termo e tem um x ao quadrado no segundo termo, eu vou colocar todos os dois em evidência. E a minha equação diferencial agora passa a ser apenas o que está entre as chaves. Tá devagarzinho aí, copiando tudo. Bacana? Quem é a mudança de variável que você vai fazer? Tá na sua cara aí. É y sobre x. Uma observação. Se você tivesse posto o y ao quadrado em evidência, aconselho vocês a fazerem esse mesmo exercício colocando o y ao quadrado. A mudança que ia aparecer seria x sobre y. Tá certo? Era o caso inverso. Você ia chamar u de y ou de x sobre y. Tá bom? E aí, se o u é x sobre y, você está mandando o x embora, porque vai ficar assim, o x é igual a u vezes y. Então, quem ia ficar na equação seria o u e o y, o x ia embora. No final, você ia encontrar uma resposta dependendo de u e de y. E aí você volta na mudança de variável que você fez para o x retornar. Tá?
Ó, essas coisas precisam de calma. Faça esse exemplo aqui e depois faça outros, tá bom? Eu tenho a obrigação de falar porque assim, eu não vou fazer outro exemplo mostrando outro caso, né, do y ao quadrado em evidência. Então eu tenho que falar agora. Agora é o momento que me cabe. Então, tá bem na cara aí quem é a escolha que você vai fazer, quem é a mudança de variável que você vai fazer. O u é y sobre x. Significa que o y é o x. Faz o dy, então vai dar dux mais o dx, né? Coloca tudo bonitinho na ordem. Você vai voltar com o teu u para a equação, vai voltar com o teu dy para a equação. Anotem aí que eu vou mudar o slide, vai desaparecer tudo, tá bom? Então lá no outro slide vai ficar com 1 mais u quadrado dx, certo? Mais 1 menos u. No dy vai ficar dux, x du mais u dx. Bacana? O que eu vou fazer agora? Bom, agrupa os dx aí que estão separados, você vai agrupar. Show? Aí você, veja que o que está dentro do parente, do colchetes, na primeira expressão, cabe algumas simplificações. Então não seja bobo em levar esse catatal aí para frente, sabendo que algumas coisas podem ser canceladas. Então veja, o primeiro parênteses tem 1 mais u quadrado. Se você fizer a distribuição aí, vai aparecer 1 vezes u menos u quadrado. Então tem um u quadrado positivo e tem um u quadrado negativo que se cancela. Tá? Não tente levar isso para frente aí com termos que poderiam ser cancelados e você está levando adiante por quê? Tá bom? Aí veja, você chegou nessa situação aí, se você fez tudo certinho, essa equação aí tem que ser separável. Então, tenta separar aí, tá? Tudo que tem x para um lado, tudo que tem u para o outro lado. Ficou aí bonitinho. Aí pronto, você vai executar o seu conhecimento sobre, né, equações separáveis, que é o método mais fácil. Então, dá esse troço aí, tá bom? Integra de um lado, integra do outro. Bacana? Eu vou seguir adiante, tá bom? Mas eu acho que todo mundo deve estar se perguntando assim, professor, se eu parar por aí, né? Tem situações que dá para você ir adiante e não vai doer muito, não. E aí, se essa situação de ir adiante e não doer muito for possível, eu quero que você vá adiante. Tá? Então, cada simplificação que for bem óbvia de ser feita, eu quero que você faça. Tá? E simplificação, entenda, né? É uma coisa que reduz. Uma coisa que aumenta não é do meu interesse. Tá bom? Então, para ficar igual o que o livro mostrou, né? O livro fez uma maracutaia bem bacaninha que foi o seguinte. Esse K0 é uma constante qualquer. E como constante qualquer, ele é o logaritmo de alguém, um K1. E porque o logaritmo é uma função sobrejetora, ele atinge todos os números reais. Embora o domínio dele seja somente os positivos. Mas a imagem é todos os números reais, então esse K0 que está aí é o logaritmo de alguém. E esse alguém é positivo. Então ele escreveu o logaritmo de K1, onde esse K1 é um número real, agora positivo. Lembre-se disso. Tá? E aí, o que ele fez? Eu vou passar tudo que tem logaritmo para um lado e o que não tem eu vou deixar do outro lado. E vou usar as regras de logaritmo para agrupar. Então, esses dois logaritmos que estão positivos se transformam no logaritmo do produto. Ah, perdão. Eu peguei para eu juntar os logaritmos, esse 2 tem que desaparecer daí, então ele sobe, né? Fica ao quadrado. E eu voltei o y, né? Voltei, isso aí já é a resposta, a integral já está feita, de modo que eu já posso voltar desde a equação anterior para a variável, trazer de volta a variável y. Então está aí onde tinha u, eu troquei por y sobre x. E agora eu vou juntar os logaritmos. Ó, pessoal, a resposta no lado esquerdo já estava pronta. Cabia somente você trazer o y de volta.
Tá? Então, se você parasse ali, para mim estava 97% concluído. Tá? Professor, se coubesse uma simplificação, se for bobinha, tá? Então é coisa decimal mesmo. 1/2 que eu vou tirar, caso caiba uma simplificação e você não fizer. Tá? Mas tava pronto. Aí eu vou seguir adiante para ficar igual ao do livro, porque vocês têm mania de conferir se acertou ou não, olhando se bateu, né, com o do livro. Então, junta os dois logaritmos que estão positivos. O professor tinha módulo, agora não tem mais. Né? É porque está ao quadrado. Então, se está ao quadrado, tanto faz se é positivo ou negativo. Tá bom? E aí, por estar ao quadrado, eu posso jogar dentro do módulo esse 1 mais y sobre x ao quadrado, ele está dentro do logaritmo. Tá bom? Eu deveria ter colocado um colchete aí, mas ele está dentro do logaritmo. E agora, pronto, agora ficou mais claro. Eu joguei tudo dentro do módulo. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho um logaritmo positivo e um negativo. Você vai usar a regra que um divide o outro, né? Professor, o K entrou dentro do módulo. Por que eu posso botar o K dentro do módulo? Porque o K1 é positivo. Então, dentro ou fora, tanto faz. Ele é positivo. E agora você pega o E da base do logaritmo, passa para o outro lado. Na verdade, né, eu passei o E e depois eu passei o K1x. Professor, o módulo desapareceu. Por quê? Porque K1x, né, ele vai englobar. Eu troquei o K1 por K. Então, se o x era, na verdade, era para ser assim, mais ou menos K1x. Tá? Só que aí, mais ou menos K1 eu chamei de uma nova variável real. Agora, né, K1 ou K pertencente aos números reais. Do lado de cá ficou o módulo de x mais y ao quadrado. Como é ao quadrado, o módulo pode ir embora, pode ir para o beleléu. Tá ok? Então, foi essa aí, essa equação ficou bem longa, tá? Espero que eu fiz questão de fazer todinho para ficar como o do livro. Espero que tenha ficado claro. Bacana? Bom, por fim, eu acho que está ficando longo, né? Eu estou tentando aqui, mas não estou conseguindo. Vem as equações de Bernoulli. Eu queria, antes de colocar, o método é bem rapidinho, não precisa se preocupar não, é só uma mudança de variável rápida. Mas eu queria falar aqui um pouco da história, né? Se fala equação de Bernoulli e pouco se sabe, assim, esse sobrenome Bernoulli, na verdade é uma família. A família, e nessa família tem 8 matemáticos, certo? E aí, veja, falando só um pouquinho sobre essa família, dizem que eles eram muito brigões e tal. O patriarca dessa família chama Nicolau, é da época de 1623. E aí ele é na Bélgica. E ele vem fugido da Bélgica, vai para a Suíça, arruma uma esposa. E aí lá ele se torna um comerciante. Esse cara a princípio não tem nada a ver com matemática, ele é um comerciante. E lá ele se dá muito bem como comerciante, e aí ele tem 3 filhos. Né? O Jacob é o mais velho, o Nicolaus, que herdou o nome do pai, e o Johann. E o que eu acho bacana da história é que diz assim, somente o Nicolau honrou o nome do pai e seguiu a vida como negociante, né? Como empresário e tal. E os outros dois não deram para nada não, viraram matemática. É. Esses dois aí é que tem a ver com a equação de Bernoulli, eu conto já a história, né? Dizem que essa família é uma família de muitos brigões, e esses dois irmãos eles brigavam em torno da matemática que eles produziam. O Jacob ele morreu cedo, olha, ele morreu em 1705, morreu até antes do pai, e o Johann é quem foi o representante aí da herança, da descendência matemática. O Nicolau teve um filho, o Nicolau I, e também não quis saber de matemática, honrou o avô. Mas o Johann, ele teve 3 filhos, Nicolau II, Daniel e o Johann II. Né? Todos 3
matemáticos. Inclusive tem uma história que o Daniel, né? Na verdade é Daniel, né? O meu inglês é meio ruimzinho. E aí o Daniel ele escreveu um livro, publicou o livro e anos depois o pai, né, o Johan pai, escreveu um outro livro e lá no outro livro ele tinha o mesmo conteúdo do livro do Daniel e ele diz, ó, as ideias são minhas, o Daniel é que, que me plagiou, mas as ideias é meu que me copiou, é só o pai e o filho, velho. Aí, desses três aí, né, o Nicolaus não teve descendência, o Daniel também não, e o Johan II é que teve mais três filhos. Esse pessoal era meio, não tinha criatividade assim na hora de botar nome, né? Como matemática eles eram fodásticos, mas como, né? Aí Johan III, né? Honrando o próprio pai e o avô, Daniel honrando o tio, né? E Jacob honrando o tio avô. Todos três matemáticos. O Daniel não foi para matemática. Então esses que estão em azul aí foram os 8 matemáticos da família Bernoulli. Então, toda vez que se fala assim, a equação de fulano, Bernoulli, é integral de que? Método de Bernoulli, está se referindo a um desses 8. Não é sempre ao mesmo, não. Tá? É um desses 8 aí. Mas o que tem a ver, o que eu quero, por que eu estou levantando a história dos Bernoulli aqui, né? A equação de Bernoulli foi trabalhada por esses dois aí da primeira geração, o Jacob e o Johan, né? E na verdade nenhum dos dois resolveu. Eles tentavam, aí um desistiu primeiro que o outro, e o outro, cansado de tentar, né, pegou e colocou no jornal, publicou no jornal da época. Veja que eles estão na época de 1600, e na época de 1600 tinha um rapazinho que era bem burrinho, que era o Newton, né? E nessa época o Newton ele não estava mais vivendo como cientista, ele estava trabalhando na Casa da Moeda da Inglaterra, né? Mas ele viu a publicação e viu lá assim, olha, nós tentamos e está aqui a equação e não conseguimos resolver. E aí, assim, no outro dia estava a resposta lá no jornal da solução, que é essa que eu vou dar para vocês e tal. E aí o irmão, que já tinha se dado por vencido, aí ele foi e colocou assim, né? Sim, o Newton publicou no jornal, mas ele publicou anonimamente. Ele não colocou lá o nome. O Newton tinha essas frescuras lá, ele botava o nome, eu publicava sem nome. Quando alguém dizia que é minha, ele dizia, não é sua não, é minha. Mas ele não botava o nome. E aí, quando o irmão viu a solução lá, o irmão foi e disse assim, né? Isso conta-se no livro de história da matemática, diz que, rapaz, pelo tamanho da patada do leão, da patada, dá para saber quem foi o leão que resolveu essa equação aí. Aí querendo dizer que quem resolveu foi o Newton, né? Então ela permanece com o nome equação de Bernoulli, mas quem resolveu essa equação foi o Newton. Bacana? Perdão aí, né? Dá uma acelerada no vídeo para pular essa parte histórica, tá? Mas eu acho muito bacana essa parte, achei que vocês deveriam saber. Vamos lá. Então, Newton, na hora do seu cafezinho, né, ele teve. Qual foi a sacada dele? É muito. Você vai olhar e dizer, não, podia ter sido eu. Ou não, né? O que ele fez? Ele pegou esse y elevado a n, a equação de Bernoulli, essa equação que está aí na tela, não falei nada a respeito. Ela parece muito com a forma da EDO linear. A única diferença é que tem um y elevado a n do lado esquerdo, ou do lado direito, perdão. A única diferença, se tirar esse y elevado a n daí, você tem uma equação, um EDO linear. E uma outra observação, se o y tiver elevado a 1, perdão, a 0, é um EDO linear. Se tiver elevado a 1, dá para você passar para o lado de lá, juntar com o outro y que tem lá, e é novamente um EDO linear, só que é mais fácil ainda e pode ser transformada numa separável. Então, só faz sentido você usar o que eu vou falar aqui de 2 para cima. 0 ou 1 é linear ou separável. Tá bom? De 2 para cima que você usa a equação de Bernoulli. Ou o método que eu vou falar agora. Então, o que ele fez foi, pega esse y elevado a n, joga para o outro lado, obviamente dividindo, e aí você vai fazer uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável que ele escolheu? Né? Um cuidado, você vai repetir esse processo, é o seguinte,
Tá vendo que essa expressão aparece do lado do P de x? Né? Então, a mudança de variável, o que tem x vai ficar numa outra função, não entra na mudança de variável. Você vai pegar, é como se você transformasse num produto e um termo do produto tem o x, o outro termo tem y, e você vai escolher como mudança de variável aquilo que tem y, só y. O que tem x não interessa, tá bom? Então, ele escolheu como mudança de variável essa expressão aí, 1 sobre y elevado a n menos 1. Observe que eu posso escrever isso como y elevado ao expoente negativo, né? Então vai ficar 1 menos n, correto? E aí, é só isso. O que eu vou fazer agora? Quem é o du? O expoente desce, vai ficar y elevado a 1 menos n menos 1. Então vai cancelar o 1 com o menos 1, vai ficar só o menos n. Usa a regra da cadeia, dy dx. Tá certo? Aí, perceba só uma coisa. Eu até escrevi da forma, eu mudei o expoente negativo e trouxe ele para a fração de novo, para que fique bem na sua cara que essa expressão que você obteve aí, eu vou destacar num retângulo, é justamente o que aparece lá no primeiro termo da equação. Confere? Então, acabou-se. Você vai levar o u para o lugar do u, e essa expressão que você tem aí, é o du dx, dividido por 1 menos n. Coloca lá, você vai ter, preste atenção, vê se fica assim, né? Ficou 1 sobre n du dx, no lugar de 1 sobre y elevado a n dy dx, mais perdão, não levei ainda não, né? Eu só deixei ainda mais evidente, né? Ficou, eu passei 1 sobre n para o lado de cá, 1 sobre 1 menos n, du dx, igual, né, a mudança que eu vou jogar lá na equação. Né? Eu tornei, não dei o passo de substituir ainda não. Eu peguei ainda, trabalhei mais um pouquinho a expressão que eu vou jogar na equação. Vê se vocês conseguem captar. Bacana? Então agora vamos lá. Né? Colocando lá na ADO, 1 sobre y elevado a n dy dx é 1 sobre n menos 1 du dx. Show? Põe o p de x lá, né, que já estava. Ao lado do p de x você tem o u, que é a mudança que nós fizemos. E o f de x. Se não percebeu ainda, vou melhorar um pouquinho mais a equação. Qual é a melhora que eu vou fazer? Vou multiplicar por n menos 1, a equação toda. Não precisa, mas é só para que você perceba mais, de uma forma mais evidente. Tá bom? E aí? Você tem uma equação diferencial ordinária linear. E acabou. Ou seja, essa mudança de variável vai transformar a sua equação de Bernoulli numa EDO linear. E aí você usa o método das EDOs lineares e acabou-se. Tranquilo? Pronto. Vamos para um exemplo. Para a gente encerrar a nota, porque já ficou longo demais o meu vídeo. Então, veja, está aí uma equação diferencial, você tentou por todos os métodos, não encaixou, aí depois de tentar todos os métodos que você conhece, aí você foi, eu vou tentar ver se é uma equação de Bernoulli. Veja que da forma que está, não é uma equação de Bernoulli, e aí você pegou aquele x que está ali multiplicando o dy dx e dividiu a equação toda. E ao fazer isso, você percebeu que é uma equação de Bernoulli. Bacana? A equação de Bernoulli eu vou escrever para você perceber de onde vem a mudança de variável, tá? Você vai pegar o termo aí, que é o termo do meio, né? O termo que tem o y, tá? E você tem que isolar do x, porque tudo que tem x não faz parte da mudança de variável. E tudo que tem faz parte. Então veja como tá aí, né? Professor, não entendi. O y ao quadrado, eu passei para o lado de cá, esse é o primeiro passo. O y ao quadrado que está do lado direito, passei para o lado esquerdo dividindo. Bacana? E aí,
Veja, o termo que está no meio ficou 1 sobre y, 1 sobre x. Quem é a mudança de variável que você vai fazer? É o 1 sobre y, que eu já escrevi, y elevado a menos 1. Bacana? Acabou-se. Agora você vai derivar e voltar e substituir. Quem é o du? Du dx, né? O menos 1 desce, em cima vai ficar menos 1, dá menos 2, ou seja, é menos 1 sobre y ao quadrado. E aí você vai trocar, né? O 1 sobre y ao quadrado aparece na sua equação lá. Veja se vocês encontram. O 1 sobre y ao quadrado vai virar, né, 1 sobre y ao quadrado, dy dx, vai virar o du dx. 1 sobre y vira u, 1 sobre x vai ficar quieto, o x vai ficar quieto. Vê se vocês compreenderam. E essa equação aí tem que ser separável. Agora você só vai separar, né? Ficou nesse ponto aí. Perdão, separável não, é um EDO linear. Se você fez tudo direitinho, bonitinho, você vai chegar nessa resposta aí que eu não vou fazer. Tá bom? Bom, a aula de hoje acaba aqui. Eu vou colocar só mais uma curiosidade para vocês. É que essa equação aparece aí nos exercícios do livro. E se você analisar essa equação, ela não se encaixa em nenhum dos métodos que foram vistos no capítulo. Nem lá no livro, nem aqui. Não se enquadra. Em nenhum. E aí, assim, bom, se não se enquadra, professor, como é que eu vou resolver? Essa equação, ela aparece mais ou menos como uma charada assim. Se você entendeu a ideia das substituições, né? Qual é a ideia das substituições? Veja, as substituições elas vão da genialidade, da criatividade de cada um. De cada um. Esses dois, veja que eu só dei 2 métodos de substituição. E não esgota, não significa que vocês viram tudo o que poderia ser feito, não. Não, tem várias equações que não vai se enquadrar em nenhum dos métodos que nós temos, e nem por isso elas deixam de ser possíveis de ser resolvidas. Cabe a você, né, ir por algum aí. Se aqueles métodos lá nenhum lhe serve, esse das substituições ele é um negócio assim amplo, vai da sua criatividade. Então, essa equação aí, ela é simples de ser resolvida. Você vai fazer uma mudança de variável que está aí na cara. Eu não sei se eu digo, se eu não digo. Vou dizer, né? Você vai fazer uma mudança de variável u igual a x vezes y. É o que está dentro do parênteses aí. U igual a x vezes y. E aí sai. Não me lembro se elas viram uma equação de Bernoulli. Não me lembro. Mas sai facilmente. Então, a ideia das substituições é essa, entendeu? Não esgotei todas as possibilidades, dei aí 2 técnicas. Mas assim, cada equação, nós encerramos aqui o conteúdo de equações de primeira ordem. Significa que vocês sabem tudo, todas as equações? Não. Tem equação que não se enquadra em nenhum deles. Tem teses de mestrado, tese de doutorado, resolvendo uma equação. Tá? Então, o que está sendo dado aqui são uma coleção de métodos que vai possibilitar vocês a resolver uma parte boa. Né? E, em geral, são as equações que fazem parte dos problemas de engenharia, dos problemas que vocês têm podem ter no seu cotidiano, como engenheiros. Tá bom? Coisas diferentes disso aí já caem numa complexidade maior, e aí tem teses, tem outros livros, tem cursos número 2, número 3 de equações diferenciais. Tá? Finalmente sim, aqui eu queria só dizer o seguinte, olha, nós temos, na verdade, eu frisei isso lá atrás, eu vou frisar agora novamente, 3 métodos. Quais são? Separáveis, que é o mais fácil, equações diferenciais lineares, né? Não é tão fácil quanto separáveis, mas é um roteirozinho lá, que é decorar e lembrar de uma forma, né? E, por fim, o terceiro método, que é o das equações exatas. Equações exatas consiste em montar um sistema e encontrar uma função f. Pronto. Depois daí você viu equações não exatas, que consiste em encontrar uma função
para transformar a sua função exata. Como é que se encontra essa função? Equação separável. Você encontra a função μ. Né? É um fator integrantezinho lá. Se não for, não der para ser transformado em exata, o que você vai fazer? Aí você viu hoje. Vou verificar se é homogênea. Se é homogênea, eu vou fazer uma mudança de variável. Faz a mudança de variável, a sua equação ela é transformada numa equação separável. Correto? Ou seja, caiu num dos três que nós tínhamos. E, por fim, o último método, a equação de Bernoulli, você vai fazer uma mudança de variável e, fazendo direitinho, a sua equação vai se transformar numa equação linear. Então, veja aí em que pés nós estamos. Vocês têm que aprender direitinho os três métodos: separável, exatas e linear, né? E pronto. O que vem depois disso aí são remendos que remetem a esses três. Então você tem que aprender bem esses três. E eu acho que é para ter ficado claro que todos os três remetem à integral. Né? A base fundamental aqui do nosso curso é saber integrar. A complexidade da integral vai depender da complexidade da equação, das expressões que aparecem na equação. Então, renovar aí o seu conhecimento, relembrar o que você aprendeu sobre integral e pronto. Acabou-se. Qualquer coisa, mandem aí as suas questões. O pessoal está me acionando aí, à medida do possível eu estou tentando responder. E ponto final. Estamos prontos para a nossa primeira prova. Um abraço a todos, mandem suas dúvidas, coloquem seus comentários, tá? Deixa um like aí para eu ficar famoso, tá bom? Um abraço e fiquem com Jesus.